Salve, fiel, eu sei que você não está bem, eu não estou bem, nenhum corintiano está bem feliz hoje depois dessa goleada que o Flamengo impôs contra a gente no Maracanã, fiel. Ninguém esperava um resultado tão elástico, tão ampliado como foi esse, fiel. Sinceramente, que time de bundão, que time sem vergonha. Dá vergonha você assistir o Corinthians de hoje, deu vergonha ficar vendo as palhaçadas que esse time fez. Tanto por culpa dos jogadores, tanto como o técnico também fez burrada. Hoje o Orlando Ribeiro foi burro e os jogadores foram frouxos. E hoje eu vou explicar para vocês por que o Corinthians tomou essa goleada em pleno Maracanã pro Flamengo. Porque perder pro Flamengo já é ruim. Porque você perde pro Flamengo, aí aparece o narrador que parece que torce pro Flamengo também. Cara, sempre quando tem Flamengo e Corinthians, parece que a narração da Globo quer babar ovo pro Flamengo. Cara, é impressionante isso, cara. Eu não queria mais ouvir o jogo, eu só queria esse jogo mutado, mas... Tá ligado? Aí tem pênalti, fantasma, enfim, eu vou comentar tudo pra vocês nesse vídeo aqui, então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de pós-jogo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians. Eu sou o Bruno e você está na Central SCP e hoje iremos analisar Flamengo 4, Corinthians 0 e o Dorival Júnior vai ter muito trabalho para fazer, principalmente na linha defensiva do Corinthians, fiel. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, o frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. Eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo modo do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, o Corinthians hoje foi jogar na formação 4-3-3, aí já é o principal erro de hoje. O Orlando Ribeiro vai meter uma formação 4-3-3 contra o Flamengo. Colocou o Romero de ponta esquerda para marcar o Wesley. Enfim, Hugo Souza, Matheusinho, André Ramalho, porque o Félix Torres fez aquela burrada contra o Racing de Montevidéu, né? Então teve que colocar o André Ramalho hoje. Gustavo Henrique, Andileri, Ranieri no meio de campo, Cairi ficando pela direita, Bidon pela esquerda, Romero hoje mais de ponta esquerda, por causa do Wesley. O Memphis, parecia que o Memphis estava revisando com o Yuri Alberto, às vezes o Yuri caía pela direita e o Memphis ficava centralizado, às vezes o Yuri ficava mais centralizado e o Memphis caía mais pela direita. Hoje o time foi bagunçado, é isso que eu quero dizer. O primeiro contra o Flamengo foi como? A entrada da nossa grande área estava vazia. O Corinthians toma gol sempre de fora da área, porque deixamos espaços abertos de fora da área. O time do Corinthians no 4-3-3 não ia ganhar o jogo de jeito nenhum. Por quê? O time do Flamengo é um time que joga no meio de campo. Se o Flamengo dominar o seu meio de campo, tu vai perder. Tá certo? E o que o Orlando Ribeiro faz? Deixa um sistema onde tem três, que o Bidon e o Carídio não marcam, e sobra tudo pro Ranieri, que hoje nem apareceu no jogo. Tá certo? Então, só o Ranieri marcando e ainda marcando mal, como foi hoje, é óbvio que o Corinthians ia sofrer no meio de campo. O que era para ele ter feito? Era para ter colocado 4 meio-campistas. Você podia pôr o Ranieri com o José Martínez, tá certo? Por que o José Martínez virou banco? Por quê? Por que não coloca o José Martínez para jogar no lugar do Romero? Porque o Romero só presta quando entra no segundo tempo. Mas ele fez o gol que salvou a gente contra o Racing de Montevidéu. Beleza, mas hoje não era jogo pro Romero. Tem jogo certo pro Romero? E a maioria das vezes é entrar no segundo tempo. Só que hoje não era jogo pro Romero. Hoje era jogo para você povoar o meio de campo e tentar anular o Flamengo. Porque o Flamengo pelo meio de campo é muito perigoso. E se a gente deixar a entrada da nossa grande área aberta, vai ser mais fatal como foi. Porque se você coloca o José Martínez junto com o Ranieri, você ajuda o Ranieri. Porque o José Martínez é um cara que marca bem. É um cara louco, um cara que vai pra cima. Então o Ranieri e o José Martínez marcando juntos seria a escolha ideal. Você ter o Bidon e o Carilho para distribuir o jogo.
E o Yuri Alberto poderia fazer o facão junto com o Memphis, porque o Yuri Alberto centralizado de 9 não presta. E todo pós-jogo eu falo isso. O Yuri no esquema 4-3-3 não rende, porque ele não tem a liberdade para fazer o facão que ele gosta. Ele não é bom de cabeça. O Yuri Alberto não é bom de pivô. Então tu deixa ele nesse esquema, tu mata ele. Por que você acha que o Yuri Alberto melhorou no segundo tempo? Porque o time começou a jogar mais no losango no segundo tempo. Enfim, tem o primeiro gol do Cebolinha, onde ele chuta muito bem, né? No canto esquerdo do Hugo, tirou bem dele, 1-0 o golaço do Cebolinha, né? Aí tem que escutar o narrador da Globo babando ovo do Flamengo, enfim. Mas erro do Corinthians, tá certo? Gente, a zaga hoje foi, seja o que Deus quiser. Ramalho é muito lento, o Gustavo Henrique já é um zagueiro lento. E você tem que compensar a lentidão dele com um zagueiro rápido. Porque na bola aérea o Gustavo Henrique sempre vai ser essencial. Mas se tu deixa o André Ramalho, que é um zagueiro lento, não vai render. O Ramalho só veio ano passado, jogou 6 meses bem e hoje decaiu de rendimento total. Eu prefiro ter o Félix Torres na zaga do que o Ramalho, porque o Félix Torres pelo menos bate. Ele é louco, ele pode ser expulso? Pode ser expulso, mas hoje o que temos é o Félix Torres. Porque o Ochoa assumiu, depois que ele fez aquele pênalti lá em Guayaquil, no Equador contra o Barcelona pela pré-Libertadores, ele sumiu depois daquele pênalti. Kaká é horrível. Ramalho desaprendeu a jogar de zagueiro. Então só temos Torres e Gustavo Henrique. E a culpa é do presidente, porque não contratou zagueiro. O presidente não quis contratar ninguém a não ser o Andileri. Cara, isso é bizarro pensar o que o Corinthians conseguiu se tornar hoje contra um clube que é bem estruturado. Porque quando o Corinthians joga com um clube arrumadinho, sempre vai perder e sempre vai tomar sufoco. A gente não joga como um time grande, a gente joga como um time pequeno, parece, nessas ocasiões. Aí tem o segundo gol do Flamengo. Que foi de quem? Que foi do Arrascaeta. Por quê? Porque o Ranieri trombou com ele, caiu, o André Ramalho passou, o Arrascaeta chutou debaixo das pernas do André Ramalho, no cantinho direito do Hugo e foi gol. Por quê? De novo na entrada da grande área, não tinha ninguém marcando a entrada da grande área, ele foi lá e fez o gol. E o terceiro gol do Flamengo, que saiu logo depois disso, foi uma falha bizarra do Hugo Souza, onde ele tentou sair jogando pro Ranieri, o Pedro roubou e fez o gol. Tocou errado no Ranieri. E o Pedro roubou e fez o gol de meio de campo. Quase meio de campo, né? Da entrada da grande área. De novo, mais um gol da entrada da grande área. Cara, é bizarro. Depois que o Flamengo fez o primeiro gol, o time começou a recuar mais o time do Flamengo. Que é normal, porque depois de 15 minutos, nenhum time vai ter vigor físico suficiente para ficar pressionando a saída de bola do Corinthians. O Corinthians, nos minutos iniciais, não conseguia sair jogando, porque o Flamengo estava pressionando a saída de bola. Toda hora que o Corinthians ia cobrar tiro de meta, cobrava entre os zagueiros. Então por que não manda a bola lá pra frente? O Caride hoje estava espetado pela direita. O Carídio, não é que o Carídio ficou se movimentando no meio de campo, não. O Carídio literalmente hoje estava espetado na meia direita. Parecia que ele não podia sair da meia direita. Tá certo? Eu não sei o que o Bruno Ribeiro fez. Eu não sei. O Memphis hoje ainda saiu machucado. Mas uma preocupação pra gente, porque o Léo Ortiz foi lá e chutou ele. Ainda ficou reclamando que não foi falta. Gente, é muito pra cabeça. De verdade, é muito pra cabeça do corintiano. Cara, é inaceitável um time desse tamanho perder de goleada. É inaceitável isso. O Corinthians não pode tomar 3 gols, 4 não pode, isso não existe. Mas você vai lá jogar contra o Flamengo de peito aberto, você quer o quê? Por que não foi igual o Vasco? O Vasco foi lá e empatou, por quê? O Vasco jogou pra sair no contra-ataque. E conseguiu empate com o Flamengo. Claro que o Léo Jardim catou muito no gol, isso foi essencial. Só que vai mais fechado, sai mais no contra-ataque, povoa o meio de campo. Era isso que o Bruno Ribeiro tinha que fazer. Colocar o José Martínez, Ranieri, Caride, Bidon para povoar o meio de campo. Era isso, era simples. Mas não, tudo se torna difícil, porque com o Romero em campo é um a menos. Você colocar para marcar o Wesley, a gente vai perder o jogo assim. Se a nossa preocupação for marcar o Wesley, marcar a lateral do campo, nós está perdido. Porque o Flamengo jogou pelo meio de campo e não pelas laterais do campo. Entendeu? Então assim, o time do Corinthians tem que parar de ser burro. Tá certo? Os jogadores também foram frouxos hoje, essa é a verdade. O único que estava se empenhando era o Mateuzinho e o Hugo Souza, que fez até uns milagres interessantes ali. Porque depois do terceiro gol do Flamengo, o Pedro driblou a zaga inteira do Corinthians e saiu cara a cara. A sorte que o Hugo Souza tirou pro pé direito. Que ele fez um milagre ali. Porque o André Ramalho tomou o drible, né? Do Pedro. O Pedro é um atacante duro. Você acha que o Pedro vai conseguir meter drible
E um zagueiro de alto nível? Não. Mas como o Corinthians não tem zagueiro de alto nível, o Pedro faz o que quiser na zaga. Então tudo bem, quase fez um golaço ainda, inclusive, né? Enfim, cara, é muito pra cabeça do torcedor corintiano, tá certo? Você deixou o time... faz o que quiser aí, parece. Porque ele pegou o esquema do Ramon Dias e manteve, né? Manteve o esquema do Ramon Dias. Né? A sorte é que a gente ganhou, que ele fez as substituições certas em alguns jogos. Só que hoje é totalmente errado. Contra um time estruturado, um time que sabe jogar bem, totalmente foi errado o Corinthians hoje. O segundo tempo, o Corinthians só torceu para acabar o jogo logo. Não queria sofrer gol. Aí o Coronado entra quando o Memphis se machuca no primeiro tempo ainda e criou algumas oportunidades interessantes. E é isso que o torcedor corintiano espera do Coronado, que ele cria essas oportunidades. Claro que hoje ele entrou no meio do fogo cruzado. Porque é óbvio que o Coronado não ia fazer alguma coisa nesse jogo com o time do Corinthians jogando mal. Para mim, os únicos que tentaram foram o Hugo Souza, Mateuzinho, Coronado. E até o Yuri Alberto tentou alguma coisa, só que a bola não chegar nele, vai morrer de fome. Simples assim. O time do Corinthians hoje não é um time organizado. E o Dorival Júnior vai ter muito trabalho para arrumar a defesa e arrumar o meio de campo também. O principal problema do Corinthians hoje é a defesa. Você arruma a defesa, depois você se preocupa com o resto. Mas primeiro a defesa tem que ser arrumada. Tá certo? Agora questionar aí o senhor Augusto Melo. Por que você não contratou o zagueiro que a gente precisa? Precisamos de um lateral direito reserva. Precisamos de ponta veloz. Porque se você for jogar um 4-3-3, tem que ter ponta. É simples. Precisamos também de outro meio campista armador, para caso o Coronado ou o Gal se machuque. Então, o que você fez em janeiro? Que só trouxe o Andilé em fevereiro, que nem deu tempo dele jogar a pré-Libertadores, porque trouxe ele tarde demais ainda. O que você fez, Augusto Melo? Me fala. Você demorou muito tempo para contratar um técnico também. Vocês estão de brincadeira com o Corinthians. O torcedor do Corinthians é feito de palhaço há muito tempo. A zaga do Corinthians foi o torcedor de palhaço há muito tempo. Aí você entende o Tite porque ele teve ansiedade. Porque, cara, olha o time do Corinthians. Como você não vai ter ansiedade com esse time do Corinthians? E se perder, vai cair tudo nas costas do técnico. É óbvio que vai sentir pressão, ansiedade. Pô, cara, é brincadeira. O Dorival Júnior viu que vai ter muito trabalho hoje, tá? Ainda teve o pênalti fantasma no Flamengo, que na minha opinião não foi pênalti. Se pra você foi, que bom. Mas pra mim não foi pênalti. Pra mim o Coronado tentou ali tirar a bola e não foi sem querer. Não é questão, porque sem querer também é falta, né, pênalti. Só que a questão é que pra mim não houve a força necessária pra ele, sei lá, tirar o Arrascaeta da jogada. Porque mesmo que o Arrascaeta fosse continuar a jogada, pra mim não daria em nada. Não teve a força necessária para ser pênalti, mas foi pênalti, tudo certo, né? Aí sabe como funcionam as coisas lá no RJ. Aí o Pedro vai lá, faz o gol. O Hugo acerta o canto, né? Só que a bola foi no ângulo, não teve o que fazer. 4-0 pro Flamengo. E o Corinthians humilhado. Aí você tem que ver lá com os 30 minutos de jogo, ele vai lá, coloca o José, coloca o Maicon, coloca o Thales. Faltando 15 minutos para acabar o jogo. Fazendo a mesma coisa que o Ramon Dias fazia. Demorar para mexer. Agora vamos falar individualmente de cada atleta. Hugo Souza, pra mim, apesar de ter falhado no gol do Pedro, onde ele entregou a paçoca, o Hugo Souza ainda foi essencial para o Corinthians não sofrer uma goleada maior ainda. Então o Hugo Souza vai ficar com uma boa atuação. O Mateuzinho, pra mim, o Mateuzinho foi um dos melhores da partida de hoje pelo lado do corintiano. Ele estava em todas as jogadas. O Mateuzinho é sinônimo de raça. Sinônimo de raça o Mateuzinho é. O cara todas as jogadas, atrapalhando, tentando fazer alguma coisa o Mateuzinho. Ramalho, cara... Eu nem sei quem vai ser o bagre da partida. Pra mim, a maioria que jogou aí foi bagre hoje. Ramalho, péssima atuação. Gustavo Henrique, também péssima atuação. Andilé foi decente hoje. Ranieri, péssimo. Ranieri, Bidon, então, pra marcar, meu Deus do céu, reze. Porque o Bidon marcando não vai marcar ninguém. Nenhuma mosca ele vai marcar. Pra sair jogando, ele foi decente. Mas pra marcar... o Caride hoje, cara, fez uma atuação... decente, porque ele não participou do jogo. Ele começou a participar no segundo tempo, onde ele saiu um pouquinho da meia direita e começou a flutuar no meio de campo, revezando entre avança para a direita, passa mais para o meio de campo, porque no primeiro tempo ficou isolado lá na ponta. Aí tu tem o Romero, que para mim foi um dos piores também. O Romero fez nada no jogo, nada, nem marcou e nem ajudou a criar chances ofensivas. Quais foram as chances que o Corinthians teve no jogo? Vamos lá. A única chance clara de gol do Corinthians, claríssima, foi aquela onde o Romero cruzou a bola, inverteu o jogo pro Carille chegar chutando de primeira.
onde o Rossi fez a defesa. Porque se o Corinthians pegar aquela bola em cheio, era gol. Só que ele pegou meio mal na bola, mas mesmo assim foi um chute. Foi a única boa jogada que o Corinthians fez. A única. Eu não lembro de outra jogada que o Corinthians... Nossa, o Corinthians tentou essa. Não, pra mim foi a única. Teve lance de escanteio, bola parada, mas nada foi tão assertivo como essa. Foi o único lance bom do Romero no jogo, né? O Memphis, cara, enquanto esteve em campo, ele buscou o jogo. Pra mim o Memphis fez uma boa atuação porque ele tava tentando buscar o jogo. Sabe? Você via que a bola chegava pouco dele, mas ele voltava pra tentar armar o jogo porque tava difícil. E o Yuri Alberto hoje, decente. Eu não vou colocar ele como pior, porque a bola não chegou nele. Quando chegou, ele tentou fazer o que dava, sabe? Aí tem o Maicon que entrou... Nem vou opinar o Maicon. O José Martínez entrou decente. O Thales entrou decente também. E, cara, o Coronado foi um dos melhores do jogo do Corinthians também, porque ele tentou distribuir o jogo. Ele teve boas invertidas, teve boas chances criadas. Só que ele não pode carregar tudo sozinho. Hoje o Coronado, Mateuzinho e o Hugo e o Memphis, quando esteve em campo, tentaram buscar o jogo sozinho. Só que não tinha como. O jogador frouxo desse na marcação. O Ramalho marcando. Gente, pelo amor de Deus, quase o Rascaeta faz um gol do meio de campo. Porque o Ramalho decidiu recuar em vez de atacar a bola. Ele recuou. E a inteligência do Rascaeta fez ele chutar no meio de campo e quase faz um golaço ainda. Cara, que zagueiro é esse? Vocês viram as entregadas que o Ramalho deu na partida de hoje? Foi bizarro. Os passes errados que ele deu contra-ataque do Flamengo foi bizarro. O Corinthians hoje fez parecer que o Flamengo era um Barcelona da vida. Era o Barcelona do Guardiola. Era o Real Madrid do Ancelotti de temporada passada. Só que o time do Flamengo é um time bom. Só que, cara, também tem as suas limitações, mesmo que sejam poucas, mas também tem limitação. Todo time tem uma limitação. Só que tem time que escancara isso. É o caso do Corinthians. O Corinthians tem muitas limitações. Muitas. Comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, né, que vai ser contra o Grêmio de Novo Horizontino, né, pela Copa do Brasil, onde teremos a estreia do Dorival Júnior, que eu espero que nesse meio tempo ele pelo menos consiga dar sinais de arrumar a zaga, porque nós sabemos que o Dorival não vai ter tanto tempo assim para já arrumar o time logo de cara. Vai ser um processo que vai demorar, vai ser longo, mas nós temos que apoiar, tá certo? Porque, cara, os jogadores do Corinthians hoje foram muito frouxos. Eles têm que representar essa camisa. Não dá na técnica, vai na raça, vai na vontade, mas nem vontade e raça teve hoje. De poucos ali. Porque eu estava com o Mateuzinho. O Mateuzinho foi um dos que teve mais raça hoje. Corintiano sofredor. Ele foi até o fim. Só que ele não joga sozinho, né? Enfim, comente aqui o que você achou desse jogo.